Boa noite, pessoal, tudo bem? Estou encaminhando esse vídeo para ajudá-los nas questões relacionadas à matemática básica. Aqui está sendo explicado de uma forma um pouco mais detalhada, então acho que será de grande ajuda. Qualquer dúvida que tenham, entre em contato comigo. Um grande abraço e boa aula. Então, apenas revisando aqui agora o que nós vimos na última aula. Então, quando se trata das regras e sinais das operações, adição e subtração, mais com mais dá mais. No caso, somando dois números positivos, vai continuar dando um número positivo. Menos com menos dá menos. No caso, se são dois números negativos e um está sendo subtraído do outro, o número, consequentemente, vai ser negativo. E mais com menos pode dar mais ou pode dar menos. Isso depende da questão de proporção e qual deles vai estar, digamos, num número maior, uma representatividade maior. No caso, que aqui tem um menos 3 e um mais 5, somar os dois dá mais 2. Do mesmo jeito que se for menos 3 e mais 2, como menos 3, teoricamente, digamos, ele é um número que está maior, só que por negativo, ele vai dar um resultado negativo. Aqui não tem muito segredo, porque é uma parte bem mais básica e óbvia da matemática, mas vamos lá. Na multiplicação e na divisão, vem aquelas ideias que começam a ser levemente uma pegadinha. Então, mais com mais dá mais, no caso, dois números positivos, quando se multiplicam, continua dando um resultado positivo, e dois números negativos dá um número positivo. Aqui que tem aquela inversão de sinal que ninguém gosta. Então, nós temos, por exemplo, menos 3 multiplicando menos 2, que dá igual a mais 6, certo? Então, ele dá basicamente o mesmo resultado que já daria, só que agora ele dá positivo. E mais com menos dá menos. Então, mais 3 vezes menos 2 dá igual a menos 6, perfeito? Tem que tomar cuidado com essas regras sinais, que elas são regras, e elas afetam bastante coisa na matemática, então são bem importantes de serem aprendidas. Prioridades de resolução de exercícios. Nessa primeira parte aqui, nós vamos considerar essa ordem de prioridade. Então, primeiro a gente resolve a multiplicação e a divisão nas contas, e depois a adição e subtração. O importante aqui é na ordem que aparecem, certo? Então, por exemplo, se a gente está fazendo uma conta, no caso, e tem, por exemplo, uma multiplicação na frente e uma divisão na sequência. Primeiro a gente faz a multiplicação, depois a divisão. Essa ordem deve ser respeitada, porque senão a forma pode dar uns resultados bem absurdos. Perfeito? E a adição e subtração vem na sequência, sem muitos segredos depois. Eu tinha passado para vocês a primeira aula, esses exercícios aqui. Segue aqui na sequência os resultados. Peço para vocês que tentem fazer sempre os exercícios que são passados, tá? Por mais que eu dê as respostas na sequência, no futuro, é importante vocês aprenderem para saberem resolver os exercícios sozinhos e conseguirem superar os próximos exercícios que vão ser mais difíceis, tá bom? Então, sempre tentem fazer. Operações com frações. Então, o que são frações? É basicamente essa equação de divisão que nós vemos bastante desde a época da escola, onde a parte de cima nós chamamos de numerador e a parte de baixo de denominador, ou seja, o numerador está sendo dividido pelo denominador. Em equações fica mais tranquilo entender a importância disso aqui, como ela funciona e suas peculiaridades, nós já vamos chegar nisso. A fração também pode ser representada basicamente como uma espécie de gráfico de pizza, que nem nesse caso aqui, que já é bem comum, então aqui nós temos 1/4 preenchido, beleza? Frações equivalentes. Esse conceito é muito importante para a gente conseguir aprender o mínimo múltiplo comum, entre outros conceitos. Qual que é a ideia? No caso aqui nós temos três frações diferentes. Nós temos meio, né, seria 1 sobre 2, 2/4 seria 2 sobre 4, e 4/8, que seria 4 sobre 8. Matematicamente falando, as três significam o mesmo número, que seria 0,5. No caso, 1 dividido por 2, 0,5, 2 dividido por 4, 0,5 e 4 dividido por 8, 0,5. Então, os três representam a mesma coisa. Pode ver que representa a mesma proporção. No caso aqui, nós temos 1 de 2, nós temos 2 de 4 e 4 de 8. Perfeito? Então, matematicamente falando, eles são a mesma coisa. Por que esse conceito é importante? Quando entra o conceito do MMC, isso aqui entra muito em pauta. Aqui temos o exemplo do MMC. Aqui os slides, no caso, não estão no formato PowerPoint, porque fica muito ruim gravar vídeo utilizando PowerPoint diretamente assim. Então, vamos lá. Como que funciona? Eu preciso aqui somar 2/4 mais 4/5. Eu não posso fazer a soma direta, porque na regra matemática de frações, eu só posso somar ou subtrair frações que tenham a mesma base. Perfeito? O 4 e o 5 deveriam ser iguais. Tem uma forma de transformar e deixar eles iguais, seria pelo MMC. O mínimo múltiplo comum. Como que a gente faz o MMC? Então aqui, para descobrir o MMC, mínimo múltiplo comum, de 4 e 5, fatoramos assim. Então a gente faz um fatoramento, colocando os dois números lado a lado, no caso que a gente quer fatorar, o 4 e o 5, e vai dividindo eles por números primos partindo do 2, certo? E o que acontece? A gente vai dividindo pelo mesmo número primo até que a partir do momento que nada mais é divisível por ele. Aquilo que não for divisível, a gente repete para a linha de baixo. E o truque é basicamente esse. A gente vai dividindo e conforme não for podendo mais, a gente vai subindo o número primo para algum que seja
algum que seja divisível, e daí a gente vai fazendo a divisão até que todos se transformem em 1. Isso aqui, praticando, fica mais fácil de compreender, mas vamos lá. Então, 2 e 4, divido ambos por 2. O 5 não dá o resultado inteiro, então eu repito ele para baixo. Já o 4 se transforma em 2, que fica aqui. Ainda tem um número divisível por 2, então a gente faz mais uma divisão por 2. Então, 2 e 5 são divididos, o 2 vira 1 e o 5 permanece em 5. O próximo número seria, teoricamente, 3. Só que nada aqui é divisível por 3. Tem que dar um resultado inteiro. Você lembra que o MM6 foi uma regra talvez que eu não tenha citado agora há pouco? É importante que o número que vai dividir ali, ele tem que dar um resultado inteiro, não pode ser um resultado com casa decimal, depois a vírgula, perfeito? Então aqui no caso, vou dividir por 5, porque por 3 não dá, o próximo número primo seria 5. Dividindo aqui, resta 1, restou 1, fechou. Esses são os números que vão compor nosso MMC. Como que eu faço para descobrir qual que é o MMC agora? Eu multiplico um pelo outro, sucessivamente, até o último número. Então, 2 vezes 2, 4, vezes 4 vezes 5 vai dar 20. Então, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 5, 20. Esse é o nosso MMC, que está a conta aqui embaixo. Perfeito? A gente multiplica todos os números que estão aqui, nesse lado aqui da barrinha. Ou seja, 20 é o MMC de 4 e 5. E agora o que a gente faz? A gente pega aqui, então aqui o nosso 2 quartos, nosso 4 quintos, certo? Então aqui. Então a gente divide o 20, que é o MMC, pelas duas bases. Faz uma vez por 4, certo aqui? E faz outras vezes por 5. Então o 4 veio daqui e o 5 veio daqui. Os resultados que deram aqui são, ironicamente, 4 e 5 invertidos. Tá? Podia ser outros resultados que ainda a metodologia seria a mesma. E o que a gente faz aqui, considerando o slide? O 20 aqui é o nosso MMC, então ele virou a nossa base. E para transformar a parte de cima, vamos só voltar aqui. Nós temos o numerador e o denominador, você lembra? Então, para transformar o numerador numa proporção similar ao denominador, a gente tem que multiplicar eles por esses resultados que deram dessa divisão das bases, né, denominador, pelo 20 aqui, que é o nosso MMC. Então, agora eu substituo as bases por 20 e multiplico o numerador aqui em cima pelos valores que deram dessas divisões aqui. Como o 20 divididos por 4 deu 5, eu multiplico o 2, que está em cima do 4, por 5. E como 20 divididos por 5 deu 4, eu multiplico o 4, que está em cima do 5, por 4 também. Passando para esses resultados aqui. Vai dar 10 sobre 20 e 16 sobre 20. Agora que os dois já estão, digamos, sobre a mesma base, estão na mesma proporção, eu só somo as partes de cima. Se lembra que em subtração e adição de frações, eu não mexo na parte de baixo. Como elas são iguais, eu mantenho. Então, aqui vai ficar 10 mais 16 ainda sobre 20. Então, 10 mais 16 sobre 20 vai dar 26 sobre 20, que é igual a 13 sobre 10. Perfeito? Aqui só simplificado. E se lembrando só que eu não cobro simplificação nas provas, em exercícios, podem acabar no resultado que deu ali mesmo, tá bom? É uma coisa menos para vocês errarem. E, em geral, não é tão importante quanto outras coisas, como arredondamento e afins. Mas qualquer dúvida que tenha, me pergunte e a gente vai se acertando, perfeito? Outro exemplo aqui, nós temos outra equação, que seria 3 sobre 2 menos 2 mais 4 sobre 5. Detalhe que todo número que não tem base, teoricamente, está sobre uma base 1, denominador 1. Então, a gente faz o MMC de volta, só que para esses números aqui. Para descobrir o MMC de 2, 1 e 5, fatoramos assim. 1 já vem praticamente pronto de nascença, então a gente começa naquela ordem. 2, divide tudo, 5 não é divisível, então repete. Então, 2 dividido por 1, 1. 1 já era 1, desce 1. E o 5 se mantém porque não é divisível por 2. 3 não dá certo para dividir 5, então já passo aqui para baixo diretamente para o 5. 5 dividido por 5 dá 1, então fechou. 2 vezes 5, 10. Nosso MMC aqui é 10, certo? Mesma coisinha, aqui está a forma repetida de novo. Eu vou dividir 10, que é o MMC, por todas as bases. 10 divididos por 2, 10 divididos por 1 e 10 divididos por 5. Os resultados são estes aqui. Agora eu multiplico pelas partes que estão em cima das respectivas frações. Aqui 10 foi dividido por esse 2, deu o resultado 5, então eu pego o 5 e multiplico o número que está em cima. Então fica 3 vezes 5 sobre 10, menos 2 vezes 10, que foi o resultado dessa divisão aqui, mais 4 vezes 2, que foi o resultado dessa divisãozinha aqui. Mesma coisa, vai dar 15 menos 20, né? Mais 8, todo sobre 10. Então já posso fazer a equação, que vai dar aqui 15 menos 20 mais 8 sobre 10, que dá igual a 3 sobre 10. Perfeito? Eu acredito que aqui não seja nada muito difícil, nada meio mais difícil de se lembrar, mas são regrinhas. O MMC confunde uma galera, então qualquer dúvida que tenham, se lembrem, podem me perguntar.
Agora aqui algumas regrinhas. 0 é dividido por qualquer número dá 0, tá? Independente do quão grande for a base, sempre vai dar 0. Não tem divisão de número por 0, então realmente é impossível dar erro na calculadora. Se aparecer isso aqui numa conta que eu mandar para vocês, provavelmente vai estar errado. Então aqui nós temos os exercícios com base em frações, tá bom? Peço para vocês que quem estiver assistindo, pause nesse momento, tente fazer essas equações e já confira aqui agora na sequência, tá bom? 1, 2, 3, 4, 5. Vou mostrar aqui os resultados. Peço para vocês que confiram, ver se fizeram corretamente, e depois, qualquer coisa, se não quiser identificar o que erraram, entre em contato comigo, beleza? Próximo assunto. Para a multiplicação de frações, multiplicamos o numerador pelo numerador e o denominador pelo denominador. Então fica assim. 2 terços vezes 4 quintos vai dar igual a 2 vezes 4 e 3 vezes 5, que é igual a 8 sobre 15. Tá bom? Não tem muito segredo. Lembrando que quando o número não tem base, nesse segundo exemplo aqui, né, como é o caso do segundo exemplo, considero que a base sendo 1. Então 8 vezes 2 quintos é a mesma coisa que 8 sobre 1 vezes 2 dividido por 5 aqui. Então é igual a 8 vezes 2 e 1 vezes 5 dá igual a 16 por 5. Nada muito difícil. Isso aqui é uma setinha com é uma regra, né, meio chatinha, e com as cores, não sei se facilita ou atrapalha, mas tentei colocar essa simbologia aqui para tentar facilitar. Enfim, para dividir frações, multiplicamos a primeira fração pela inversa da segunda fração. Então aqui podem ver que nós temos uma divisão de frações. São 2 terços divididos por 4 quintos, tá bom? Que é igual a 2 terços vezes 5 quartos. Mas o que aconteceu aqui? Para fazer a divisão de frações, a gente inverte a segunda fração e passa multiplicando. E aqui já está basicamente resolvido. Então aqui 2 terços divididos por 4 quintos é a mesma coisa que 2 terços vezes 5 quartos. A gente só inverte esse aqui para de ponta cabeça e faz a multiplicação normalmente. Então, continuando, vai ser 2 vezes 5, 3 vezes 4, vai dar igual a 10 sobre 12, que é igual a 5 sobre 6. Tá bom? O macete é esse, em divisão de frações, você inverte a segunda fração de ponta cabeça aqui, e daí, em vez de dividir, multiplica, e está feito a conta. Mas aqui alguns exercícios, só que agora em multiplicação e divisão de frações. Vou contar até 5 novamente, peço que pause o vídeo, tente fazer, e depois veja os resultados. 1, 2, 3, 4, 5. Pronto. Segue os resultados. Peço para vocês saber se está na ordem certa. Está invertido aqui, tá? Isso aqui eu peguei o slide que não estava corrigido ainda. Então esses dois estão invertidos. Peço para vocês só que verificar então o que é a A e a B aqui estão invertidos, mas os resultados estão certos, tá bom? Então são essas respostas. Novamente peço para vocês verifiquem se fizeram corretamente. Qualquer coisa, entre em contato comigo e a gente se acerta aqui. Eu explico para vocês como erraram, o que tem que fazer certo e assim. Estou sempre à disposição para tirar dúvidas. Talvez só não responda na hora, mas assim que possível eu respondo. Potenciação. O que é potenciação? É esse tipo de equação aqui, tá bom? Esse tipo de fórmula e é bem tranquila na verdade. Nós temos a base e nós temos o expoente. O expoente é a quantidade de vezes que a base está multiplicando ela mesma. Então, por exemplo, se a base for 2, que é o exemplo aqui abaixo, e o expoente for 3, significa que tem 2 vezes 2 vezes 2. E é basicamente isso. Fazendo essas multiplicações, nós temos o resultado 8. No segundo exemplo aqui, nós temos a base 3 e o expoente 2. Então, é 3 vezes 3, certo? Como aqui é 2, nós temos 2, 3, um multiplicando ao outro. Poderia ser 5, que seria a mesma coisa. Seria 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 5 vezes. Perfeito? É isso aqui. Todo mundo já viu isso aqui com certeza no segundo grau, mas às vezes acaba esquecendo, então é bom dar uma revisadinha. E qual que é a pegadinha aqui? Que já vem na próxima regra. Se o número for negativo, ele vai se multiplicar também na forma negativa. Só que se o expoente for par, o resultado vai dar positivo, porque no caso menos 3 vezes menos 3 vai dar 9. Tem só tomar cuidado com esse tipo de regrinha. Um número negativo elevado ao quadrado ou expoente par, o resultado fica positivo. Então, menos 2 ao quadrado vai ser menos 2 vezes menos 2, que vai dar igual a 4. Mesma coisa que menos 3 elevado à quarta vai dar menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3, que dá igual a 81. E aqui embaixo, só um detalhezinho, tá? Se o sinal estiver para fora do parênteses, significa que o número interno vai ser elevado à potência.
só que o sinal de fora não se altera, tá? Isso aqui é apenas uma pequena regrinha que às vezes acaba acontecendo uma pegadinha, mas quase ninguém cobra isso porque é maldade. Mas enfim, é isso. Todo número elevado ao expoente zero vale 1, então 2 elevado a zero vale 1, menos 2 elevado a zero vale 1, x elevado a zero vale 1, 4 oitavos elevado a zero vale 1, etc. Raiz quadrada de 2 elevado a zero vale 1, x vezes y elevado a zero vale 1, qualquer coisa elevado a zero vale 1. Isso é uma setinha interessante, é uma regra, na verdade, que pode ser utilizada na resolução de exercícios também, mas em alguns casos bem específicos. Mais pra frente provavelmente a gente vai estudar um pouquinho isso aqui. Tem até um dos exemplos aqui para o exercício que é uma operaçãozinha engraçada desse jeito. Equivalência, potenciação e radiciação. Então nós temos uma raiz aqui de n, e a elevado a m é a mesma coisa que m divididos por n, certo? A elevado a m divididos por n. Então aqui nós temos o exemplo, raiz quadrada de 3 elevado a quinta é igual a 3 elevado a 5 divididos por 2. Perfeito? Mesma coisa aqui, quando se dá em frações, o resultado é o mesmo. Na sala de aula eu não me lembro se eu especifiquei isso aqui, mas no momento oportuno isso aqui vai voltar e eu explico isso aqui com mais calma e com um exemplo mais prático. Regrinhas que realmente importam estão aqui. Na multiplicação de potências de mesma base, permanece a base e soma seus expoentes. Então, digamos aqui que nós temos a mesma base, sendo um multiplicando a outra, no caso, elevado por potências diferentes. Então, a elevado a m vezes a elevado a n é igual a elevado a m mais n. Então, a gente só soma as potências e já dá o resultado correto, da mesma forma que daria se tivesse feito separado e multiplicado o outro, perfeito? Que nem aqui no exemplo, 3 elevado a 5 vezes 3 elevado a sétima, então é igual a 3 elevado a 5 mais 7, que é igual a 3 elevado a 12, perfeito? Eu sei que não tem muito segredo, só se lembrar que quando tem multiplicação de potências com a mesma base, a gente só soma os expoentes, tá bom? E continua a elevação depois. Nesse outro exemplo aqui, bem mais chato, temos no caso frações. 2 elevados a 3 quartos e 2 elevados a 2 quintos. Então, vai ser igual a soma das frações, vai fazer o MMC, vai dar o resultado, vai dar 2 elevado a 23 sobre 20. São continhas chatas, dificilmente eu vou passar isso para vocês, mas é importante saber como se resolve de qualquer forma. Potência e potência, multiplicamos os expoentes, então nós temos aqui a elevado a m, ambas elevado a n. Então, eu só multiplico uma potência da outra. Aqui o exemplo, 8 elevado a 2, entre parênteses, né, sendo tudo elevado à terceira. Então, eu só multiplico os dois e é a mesma coisa, 8 elevado à sexta. E a mesma coisa aqui, que 4 elevado à quarta, dentro de um parênteses elevado à quarta novamente, vai dar igual a 4 elevado a 4 vezes 4, que dá igual a 4 elevado a 16, que dá esse número gigantesco aqui. E na divisão de potências de mesma base, permanece a base e subtraem seus expoentes. Vai ser igual a m divididos por an, é a mesma coisa que a elevado a m menos n. Perfeito? É a mesma coisa, a regra lá da multiplicação, de quando a gente está multiplicando, a gente soma os expoentes, só que aqui, quando está dividindo, a gente subtrai os expoentes. E fica basicamente assim nos mesmos exemplos. 3 elevado a 5 divididos por 3 elevado a sétima é igual a 3 elevado a 5 menos 7, que é igual a 3 elevado a menos 2, que é igual a 1 divididos por 3 elevado a segunda positivo, que é igual a 1 nono. Por que isso aqui? Isso aqui é uma regrinha, se não me engano tem um slide que fala disso aqui daqui pra frente, mas enfim, se o número está sendo elevado por algum número negativo, é exatamente a mesma coisa do que colocar ele sob 1, só que agora com expoente positivo, certo? Então, todo número, você lembra que ele é sempre considerado, se ele não tiver nada embaixo dele, é considerado uma fração com o expoente 1, perfeito? Quando a gente tem uma fração, no caso não é uma fração, tem uma potência que está sendo levada por uma potência negativa, a gente inverte essa potência de ponta cabeça, todo esse número de ponta cabeça, e a potência fica positiva, que nem esse caso aqui. Então, o 1, que já está naturalmente aqui embaixo, ele vai para cima, esse 3 elevado a menos 2 vai para baixo, e quando você faz essa inversão da parte de base com a fração para a parte de cima, a potência muda de sinal. Então, por isso que aqui tem 1 divididos por 3 sobre 2. Poderia ser um número qualquer aqui que fosse elevado por qualquer número que fosse aqui negativo. Ia dar essa mesma questão de você pegar e inverter a base. Perfeito? Sem muitos segredos, é basicamente uma regrinha que tem que ser lembrada. Aqui, basicamente, a situação do exemplo anterior.
Uma potência troca de sinal quando muda de posição subindo para o numerador ou descendo para o denominador. Então, é exatamente a mesma regra. Aqui nós temos a n, se nós invertermos essa fração, vai ficar 1 dividido sobre a elevado a menos n. E aqui a situação do slide anterior é a elevado a menos n é igual a 1 sobre a n, certo? A elevado a n. Então, podem ver que aqui no exemplo 2 elevado a menos 3 vai ficar 1 sobre 2 elevado a terceira positivo. 4 elevado a menos 2 é igual a 1 dividido por 4 elevado a 2. E por aí vai. É tudo essa mesma questão. Se você pegar e inverter ali, no caso a potência de posição na questão da fração, ela vai inverter o sinal da potência. Sem muito segredo aqui também. E o expoente de uma fração muda de sinal quando invertemos a fração. Então aqui nós temos 3 quartos elevado a menos 2. Se nós invertemos a fração dentro do parênteses da elevação, pronto, resolveu o problema do sinal e o sinal ficou comum. Daí agora é só fazer multiplicação de 4 vezes 4 e 3 vezes 3. E aqui embaixo é a mesma coisa. Nós temos aqui meio elevado a menos 3, então a gente inverte ao contrário. Vai ficar 1 vezes 1 vezes 1. Em cima dele 2 vezes 2 vezes 2, que vai dar igual a 8 sobre 1, que é a mesma coisa que 8, tá bom? Aqui é mais questão de exemplos com regrinhas que tem que ser lembradas do que exatamente algo de se aprender mais de forma mais prática, mas mais para frente a gente vai utilizar bastante. E por fim, se eu não me engano, seus últimos exercícios serão passados nessa aula. Aqui peço para vocês, vou contar novamente até 5, pausem e tentem resolver esses exercícios aqui. Depois, verifiquem, no caso, se acertaram com as respostas na sequência. 1, 2, 3, 4, 5. Seguem as respostas. Peço para vocês que verifiquem se está tudo corretamente. Acredito que os slides que eu já postei já têm as respostas neles, tá? Caso não tenham, só me avisem que eu já coloco elas lá também, beleza? Então, gente, agora é radiciação. De qualquer forma, no dia respectivo da aula, eu vou falar sobre isso novamente, recapitulando e com mais alguns exemplos. Então, vou encerrar essa videoaula por aqui, tá bom? Gente, muito obrigado por ter assistido essa videoaula. Qualquer dúvida que tenha, me mande no WhatsApp. Peço para vocês, desculpa ter demorado um pouquinho mais para postar esse vídeo, mas a partir dessa semana já se endireita essa questão do calendário para todos os mesmos dias que tiver aula, o vídeo ser postado, por mais que o ensino seja presencial. Nessa semana, que vai estar no ensino EAD, vai ser totalmente feito por videoconferência as aulas, mas depois a gente vai vendo, conforme as notícias vão sendo divulgadas, como vai ser o formato, tá bom? Lembrando que os exercícios dessa aula vão valer o ponto respectivo da aula. Então peço para vocês que façam esses exercícios, resolvam eles e depois me mandem por e-mail fotografados esses exercícios para eu poder atribuir a nota posteriormente. Lembrando que vocês têm até uma semana antes da semana de provas para me mandar os exercícios feitos, ok? Uma boa noite a todos, um grande abraço e até a próxima aula.